Boa noite, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui com mais uma edição do Mídia Certa e hoje uma convidada super especial, a Fernanda Franco, diretora da Contexto Comunicação Corporativa. Fernanda, muito boa noite, muito obrigado pela tua presença, amiga de longa data, né? E é muito bom te receber aqui para esse bate-papo. Nossa, para mim está sendo ótimo te ver aqui tão à vontade nesse novo papel. Você foi um dos primeiros amigos meus aqui de Araraquara, né? É verdade. Eu lembro que teve uma época que eu e o Nadeu já queríamos desistir de ficar em Araraquara e você, de jeito nenhum, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Vocês têm que ficar, vocês vão ficar, de jeito nenhum vão ficar. E aquele negócio, Nadeu queria inclusive comprar uma casa num sítio, numa chácara, Nossa viver Senhora. no meio dos passarinhos. Eu falei, pô, esse cara vem de São Paulo de uma forma completamente, né, natureba pra caramba. Mas no fim foi muito legal. A Fernanda e o Nadeu são amigos. A Fernanda hoje e o Nadeu foi um grande amigo e que deixou muita saudade pra gente aqui, né? E Fernanda, aqui o Mídia Certa é justamente isso. Não é nem nunca foi, não vai ser um programa de pergunta e resposta. É um programa de bate-papo. É isso mesmo que a gente se propõe a fazer, discutir sobre o mercado publicitário e falar um pouco, evidentemente, de cada agência ou de cada empresa que vem aqui para conversar sobre isso, sobre o mercado. A Contexto é uma empresa que é, na sua área de atuação, bastante eclética, não trabalha apenas com o mercado publicitário. E eu gostaria que você, para a gente começar esse bate-bola aqui, falasse um pouco como nasceu a Contexto. Você e o Nadeu vieram de São Paulo, enfim. Contar um pouquinho da história para depois a gente entrar nesse bate-papo aí da comunicação corporativa e mercado publicitário. A gente começou assim, como jornalistas, né? Porque nós dois somos jornalistas e a gente começou como assessoria de imprensa, né? Quer dizer, a gente achava que ia ser só assessoria de imprensa. Todo mundo dizia que a gente era louco, que isso não existia no interior, que as pessoas não entendiam como era. E a gente falou, não, nós vamos fazer uma empresa de assessoria de imprensa e vai ser uma assessoria de imprensa de uma forma que a gente não vai encher o saco do jornalista como a gente que trabalhava do outro lado do balcão lá em São Paulo. A gente já sabia como era uma assessoria que enchia o saco do jornalista. Encher o saco do jornalista é assim, mandar pauta que não era pauta, ficar ligando toda hora, ficar tentando no pé. Colocar de qualquer maneira. E a gente falava assim, não, a gente não vai ser assim, a gente vai ser bem profissional, mais profissional possível, enfim. E vocês já vinham com essa experiência? Você teve na Veja, ou foi o Nadeu que era na Veja? Não, eu trabalhei na Veja. O Nadeu trabalhou no Estadão e na Jovem Pan muitos anos, né? Eu trabalhei no Estadão também, trabalhei no Globo muitos anos, na sucursal de São Paulo, na Veja, e trabalhei um tempo muito curto na TV Record. E quando eu vim para cá, eu fui para a EPTV, né, onde a gente se encontrou. Trabalhamos juntos lá. E fiquei um curto espaço de tempo também como correspondente da Folha de São Paulo, né, até que a gente abriu a Contexto como assessoria de imprensa. E aos poucos a gente foi percebendo assim, que o próprio mercado foi pedindo que, assim, eles não queriam ter uma assessoria de imprensa, uma agência de publicidade, um outro lugar diferentes, né? Um outro lugar para fazer o house organ. Então a gente começou a abrir outros braços, né? Então começamos como fazendo jornais e revistas para empresas, né? Que era uma experiência que eu tinha bem grande por causa eu trabalhei com o Laurentino Gomes, né? O escritor do 1808. Claro. Sim, né? sem dúvida. Lançou recentemente, muito bacana. E ele obrigava a gente a ficar do lado do diagramador ali e para diagramar junto, para fazer título, olho, legenda. Ele obrigava a gente a fazer isso, que eu já agradeço, né? Claro. Então eu tive muita experiência com isso. Eu não sabia diagramar, né? Nem na época tinha computador, assim. Né? Mas eu tinha bastante experiência em como diagramar, como que era o bom e como que era o ruim, né? Sei. Então, eu usei essa experiência para abrir esse outro braço, né? Então, acabamos tendo publicitários no Contexto. Até que veio o Fernando Mori, né? Que hoje tem a Rebeca Come Terra. Isso. Veio e a gente abriu realmente a agência de publicidade. Aí alguns clientes começaram a pedir comunicação interna, né? Então a gente começou a fazer comunicação interna. Um pouco mais. Quando vocês começaram aqui, eu me lembro bem,
Na época existia ainda a Kaiser, né, que hoje é a Heineken. Foi nosso primeiro cliente. Foi seu primeiro cliente. E vocês também tinham também um grande cliente que era a Telefônica. Era a Telefônica na época, né? Que eu me lembro aquelas loucuras que você e o Nadeu viajavam pra caramba, pro interior de São Paulo inteirinho aí. E a Kaiser, vocês ficaram com um bom tempo como assessoria de imprensa. 6 anos ou 7 anos como assessores da Kaiser, né? Que eu falo que deu essa característica nossa de andar pelo interior inteiro, né? Tá. Então, assim, a Contexto hoje não é uma agência de Araraquara, a gente está em Araraquara, né? E foi engraçado... Tem uma unidade em Ribeirão Preto? Tem uma unidade em Ribeirão Preto e a gente tem, assim, por exemplo, uma rede de jornalistas de 66 pessoas a 70 pessoas, que muda muito, sabe? De clipadores que são jornalistas, né? Que a gente fala que são olheiros. Então, quando a gente precisa de alguma coisa em outras cidades, a gente liga para eles, eles atendem a gente, que fazem clipping, né? Ok. Então, a gente tem hoje como clientes Fiesp, o governo do estado, Fiesp, governo do estado, a gente acabou de ganhar concorrência junto com um parceiro nosso, né? Então, assim, a gente tem muitos clientes de fora, várias secretarias. Que você tem que estar representado no estado inteiro. No estado inteiro, e estamos entrando também no Rio de Janeiro, né? Então a gente tem, assim, um braço muito grande, né, da Contexto em qualquer lugar. Então, se hoje um cliente precisa que a gente atenda em Presidente Prudente, no Rio de Janeiro, assim, é muito fácil para a gente conseguir fazer isso rapidamente, né? Então, agora, isso é uma coisa que eu tenho uma curiosidade muito grande. Como é que vocês trabalham a parte de comunicação corporativa, né? Porque existe, como eu falei, é um pouco eclética a Contexto, ela tem esse lado de comunicação empresarial, mas também tem um lado do mercado da agência de publicidade, né? De clientes, né? Como é que a estrutura lá dentro, como é que você trabalha isso? Você tem departamentalizado, cada um toma conta de alguma coisa? Não, todo mundo trabalha meio junto, né? A comunicação corporativa nada mais é do que você trabalhar dentro de uma corporação e fazer essa comunicação interna que você faz dentro da corporação, dentro da empresa. E a integrada também. E a integrar, fazer tudo junto, né? Você pegar uma empresa e trabalhar tudo, né? Você trabalhar a comunicação interna, trabalhar a comunicação externa de uma forma, assim, integrada, né? Vamos dizer assim. Então, isso é a coisa que a gente mais adora fazer, né? Você pegar tudo e falar assim, só vamos fazer isso agora, né? Vamos pegar essa empresa, vamos trabalhar e às vezes assim, desde o começo, né? Então, por exemplo, a gente, mesmo a agência de publicidade da gente, antes a gente trabalhava muito mais a comunicação, publicidade, muito mais a área corporativa da empresa do que fazer campanhas de varejo, por exemplo, entendeu? Entendi. A comunicação corporativa, quando você diz, é a comunicação que leva para o lado da responsabilidade social, também. A comunicação interna, também, por exemplo, a gente faz extramuro da empresa também. Também, a gente faz, por exemplo, coisas assim que é uma coisa que é uma especialidade nossa também. A gente faz relatórios de responsabilidade social, relatórios socioambientais, entendeu? De empresas. A gente fez um para a Cutralha agora, que fez inglês e português, né? Fizemos primeiro em português, depois fizemos em inglês, então foi muito elogiado na Europa pelos clientes dele, que foi uma experiência muito legal. A gente demorou alguns meses para fazer, foi uma experiência que você tem que andar, assim, a empresa inteira. Então um balanço social que no final você faz, exatamente, né? Exatamente. Com toda pesquisa de clima... Você faz tudo, você vê todas as ações sociais, toda a empresa como um todo, né? Inclusive RH, como que é o RH, como eles tratam funcionários, colaboradores. Eu me lembro que muitas vezes as pessoas confundiam a comunicação corporativa interna, eu estou dizendo, com quem tem que fazer a comunicação corporativa da empresa. Normalmente eles jogavam no colo da pessoa que respondia pelos recursos humanos. Né? Não sei se você com certeza você já viu isso. Eu vi muito disso, principalmente nas grandes empresas. Ainda tem muito. Ainda existe isso. Porque não separavam, né? Não, comunicação interna bota no colo do RH e não é o papel do RH. Você tem que ter um papel exclusivo para a comunicação corporativa. Assim, o ideal, eu acho, assim, né? O ideal é você ter o RH cuidando de RH, você ter uma área de comunicação dentro da empresa e você ter uma área externa, porque assim, por que eu falo área externa, né? Você ter uma empresa terceirizada que cuida disso. Não é porque eu estou defendendo o meu, claro que isso também, mas
Mas é que quando você tem uma empresa terceirizada, essa empresa terceirizada, ela cuida de muitas empresas. E é interessante que você tem várias ideias, né? Porque existe um benchmarking aí, né? Exatamente. São Então, assim, encontro de experiência. o que a gente aprende de outras empresas, as ideias que a gente troca, então são muito legais, entendeu? A gente já usou experiências de outras empresas, né, em clientes, um trocando experiência com o outro, que a gente levou a conhecer. Então, isso é muito bom, né? E às vezes você está dentro da empresa e você não consegue enxergar outras coisas, né? E tem o seguinte, né? Pelo menos eu vejo algumas empresas assim, hoje eu não sei como é que está muito a comunicação corporativa dessas grandes empresas, com certeza está muito melhor do que era há 10 anos atrás, mas as empresas, elas se preocupam muito mais com aquelas que se preocupam com a imagem fora, a imagem que ela está passando para a comunidade, e não dão a mesma importância para a imagem que ela está passando para o seu maior patrimônio, que são os seus funcionários. Nossa, esse é um erro estratégico, assim, absurdo, né? Absurdo, porque, assim, você deixar o seu funcionário sair, o seu colaborador sair de lá falando mal, né, do próprio quintal ali, é um erro absurdo. E muitas empresas cometem esse erro. Muitas. E aí você tem que ter um trabalho interno com a comunicação corporativa. Aqueles que têm, né? Comunicação interna, Aqueles que têm a comunicação interna. Mas hoje, assim, eu acho que está mudando muito, sabe, Virgílio? Mudando bastante. Não, mudando bastante mesmo. As empresas estão muito preocupadas com o clima interno. Que bom. Muitas empresas estão fazendo o que eles estão chamando de pesquisa clima, e aí, a partir daí, mudar o que eles encontram de problema, eles estão tentando mudar, estão tentando, sabe, reverter a situação, porque, assim, primeiro, eu acho que tem que fazer a lição de casa, Sem dúvida. E depois que você fizer a lição de casa, aí sair para fora falando. E cada vez mais se conscientizar, né? O dono, o gestor, o executivo, sei lá, o responsável, se conscientizar e entender que o maior patrimônio de uma empresa não é máquina, não é frota, não é computador, não é nada disso, né? É o ser humano que está trabalhando ali dentro, certeza, né? Com certeza. Esse é o maior patrimônio da empresa, Com né? certeza, isso eu não tenho dúvida nenhuma. E isso tem que ser muito valorizado. Nossa, eu não tenho dúvida nenhuma. Fernanda, nós vamos ao primeiro intervalo de apoio cultural. Voltamos já para o segundo bloco com a Fernanda Franco, da Contexto. Estamos de volta aqui com Mídia Certa. Nossa convidada à noite hoje é Fernanda Franco, da Contexto Comunicação Corporativa. Fernanda, nós vamos ter agora em outubro, o primeiro fórum de comunicação do interior, que vai ser realizado lá em São José do Rio Preto. Isso. E você vai estar lá com uma das participantes. Isso. Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, até porque eu gostaria de acalentar um pouco o sonho de trazer esse fórum aqui para Araraquara. Quem sabe a gente pode trabalhar no futuro aí, um futuro não muito distante, para poder fazer acontecer isso aqui. Como é que vai funcionar isso? Então, eu fiquei super, assim, feliz de ser convidada a participar, né? É uma empresa, como a Contexto, né, chama Multivias. Eles resolveram, assim, por conta própria, realizar esse fórum. Eles convidaram um jornalista de peso, que é o Ricardo Feltrin, para dar uma palestra. Vai ser realizado dia 21 de outubro, lá no Senac de Rio Preto. Então ele vai dar uma palestra e depois vai ter como se fosse um bate-papo, assim, com profissionais de comunicação. Então eu vou lá para falar de assessoria de imprensa, vai ter um profissional de Ribeirão Preto para falar de publicidade. Ó, que bacana. E vai ter depois, e também um profissional para falar de mídia digital. Fantástico. Então, e esses profissionais vão falar especificamente do dia a dia do interior. E o que eu achei bacana é assim, que são profissionais para falar do dia a dia, entendeu? Não é assim, não é para falar não é ninguém é estrela, ninguém é o cara que bota a mão na massa ali, no dia a dia. E coisa assim, porque o nosso mercado é completamente diferente do mercado das capitais, sem né? dúvida. A gente tem problemas completamente diferentes. A gente teve uma reunião do mercado aqui de Araraquara, a gente estava discutindo que a gente está até hoje, né? Eu vi até a entrevista do Lineu aqui, ele está há 36 anos no mercado e até hoje ele sofre os mesmos problemas. Eu estou há 20, eu sofro os mesmos problemas que ele. Quer dizer, eu brinco assim, a gente tem até hoje que
catequizar mesmo os clientes, né? A palavra é essa, né? A palavra é a essa. palavra de Eu me sinto catequizando, né? E nessa reunião do pessoal do mercado, assim, de agências de publicidade, a gente estava discutindo isso, né? A gente tem que sair todo dia com, assim, tipo, com a Bíblia né? Dos comunicadores na mão. E lá falar assim, olha, é necessário uma agência de publicidade ou uma agência de comunicação, porque assim você profissionaliza, entendeu? É uma coisa assim absurda que até hoje a gente tem que fazer isso. Então eu acho muito legal esse fórum. Que bom, Fernanda. E eu espero realmente que você, em outubro, venha com novidades boas de lá. Para a gente começar a alinhar isso mesmo em alinhavar, por que não, um segundo fórum de comunicação aqui em Araraquara. Por que não, né? Por que não? Que vai contemplar tanto a região. Comunicação, assessoria de imprensa, publicidade e propaganda, mídia digital, que é fantástico, que tem que ser abordado isso. Não, né? e você percebe, assim, aqui no interior, por exemplo, a mídia digital lá em São Paulo, você já está, vamos dizer assim, anos-luz na frente da gente, entendeu? Os nossos profissionais estão indo para lá fazer cursos, então eles voltam, assim, maravilhados como... com modernidades assim que a gente ainda não chegou perto, entendeu? Então, isso a gente. Então, imagina os nossos clientes, como convencer nossos clientes, entendeu? De fazer investimento nisso. Essa é a importação da tecnologia que a gente tem que fazer cada vez mais. Cada vez mais. Para buscar aquilo que você falou, que é a profissionalização também cada vez mais do mercado, né? Falando em mercado, hoje, e aí entrando naquela parte que é a parte da publicidade da Contexto, né? Eu sei que você tem uma estrutura lá muito bacana também, que começou com o Mori, como você falou aí, e que continua hoje, né? E você tem os clientes, como o Saba, que está lá, o pessoal lá do Ponto Grill. Do Ponto Grill, né? Como é que o pessoal hoje está sentindo esse mercado? Todo mundo hoje, eu sinto muito, assim, de 3, 4 meses para cá, muita gente, até um pouco menos, tem reclamado do mercado. Eu não sei se foi Copa do Mundo, o que foi, mas sempre tem alguma reclamação, né? Reclamar faz parte do jogo, né? Mas com exagero também já foge a regra, né? Hoje, como é que está? Os teus clientes estão mais entusiasmados para o segundo semestre? Aí, como é que está? Olha, tem uma história engraçada, né? Eu lembro que quando eu trabalhava na IPTV, eu era produtora, eu ligava para um produtor de café muito grande lá de Minas, do sul de Minas, e ele falava assim, eu pedia para ele dar entrevista porque a produção dele era maravilhosa. Ele falava, Fernanda, não posso dar entrevista porque eu vou dizer que eu estou muito bem e o povo da cooperativa vai cair matando em cima de mim. E eles querem que eu fale que eu estou muito mal. O pessoal da cooperativa vai me pegar de jeito. Então eu não posso dar entrevista. Eu quase que implorava para ele dar entrevista, mas ele não dava, porque ele não podia dizer que estava bem e ele não conseguia mentir que estava mal. Esse é o contraponto do que acontece hoje, né? Eu não posso dizer para você que está tudo bem, nem posso dizer para você que está tudo mal. O que eu quero dizer é assim, que cada vez mais a gente está trabalhando mais por menos, isso é verdade. Imagino que sim. Isso é uma coisa assim, vamos dizer assim, uma realidade. E hoje a minha catequese... Volta a catequizar de novo. O meu mote de catequese é explicar para o cliente que assim, não adianta você querer vender mais se você não investir em publicidade. Como que você vai vender se você não anuncia? E aí vai um grande problema, né? Que é aquele bendito eu gasto. Né? Então, esse é o grande problema que a gente enfrenta, né? É o eu gasto, né? Na verdade, o cara tem que entender e há de entender um dia, quando a gente estiver bem velhinho e com o saco cheio de tanto catequizar, que quando ele vai fazer uma campanha para divulgar o produto dele, na verdade ele está fazendo um investimento, né? Então, mas você sabe que eu vi o Lineu aqui no seu programa.
Eu falei assim, putz grila, o Linneu tem 36 anos e ele ainda está no mercado. Eu falei, será que eu vou ficar no mercado de cabelo branco e fazendo o mesmo discurso? Não, tudo bem que eu tinjo. Mas o Linneu não tinge. Acho que ainda não. Aí eu tô assim, eu vou ficar com 36 anos e ele tá lá, e tá firme, e tá falando. Eu falei, caramba, viu, eu tirei meu chapéu. Mas, Fernanda, isso é uma coisa que não dá pra gente abandonar nunca. Não, né? Não dá pra abandonar nunca. Como é que você vai fazer? Ela fala assim, poxa vida, o cara que fala que gasta ao invés de investir, o cara que chora, senta na sarjeta e chora, dizendo que o mercado tá ruim, esse negócio todo. O nosso papel, eu acho que é esse. Outro dia eu peguei uma menina lá, uma menina jovem da Contexto, falando, né? Assim, já perdendo a paciência. Eu falei, calma, filha. Assim, você vai perder o cliente. Eu acho que eu estou perdendo a mão. Não está perdendo. Perde a mão, perde a paciência. Você só está perdendo a paciência. E às vezes você perde a paciência mesmo. Mas não é, gente. É uma coisa assim impressionante. Você, por exemplo, Facebook, né? O Facebook... O cliente acha fanpage, uma grande. Ele acha que é grande porque não gasta nada, acha que não gasta nada, que é só abrir uma fanpage, ficar postando umas fotos. Gente, não pode. Postar fotinho lá e ficar botando uma coisinha aqui, outra ali, isso é você acabar com a sua marca, entendeu? O fanpage, para ele ter resultado, você tem que estar alimentando toda hora. O fanpage não é uma coisa para você botar sua marca para frente, é você se relacionar com o seu cliente, entendeu? Isso. E para você fazer isso, você tem que estar o tempo inteiro se relacionando com o seu cliente, entende? Então a pessoa acha que é só colocar lá. Então assim, não tenho tempo de mexer essa semana, então não mexe. Esquece o relacionamento. Esquece o relacionamento, entendeu? Acabou, gente. A hora que começa a fazer isso, acabou o relacionamento, entendeu? Assim, na minha opinião, não põe o fanpage. Pois é, na minha opinião, fanpage é uma arma que não pode ser desprezada de maneira alguma, né? É um instrumento que não pode ser... A rede social como um todo, evidentemente, não pode ser desprezada de maneira alguma. Agora, tem que ser dado valor na medida, né? Sim. Na medida, porque... Não é porque você coloca a tua logomarca lá, a tua promoção ali, o teu preço, a tua loja, é que o teu planejamento de comunicação está contemplado para o resto do ano. Não está. Não pode. É muito maior do que isso, né? E eu acho que também é o seguinte, né, Fernanda? Esse é um canal que muitos empresários, principalmente de varejo, encontraram achando que vai racionalizar o custo, porque eles acham que é custo, de investimento em publicidade e propaganda. Não, e não é. Lê do engano. Não é, gente, não é. Então, assim, e acho que falta um pouco de confiança também na agência de publicidade, entendeu? Então, eles contratam a agência e não confiam, sabe? Isso é terrível. Então, assim... É terrível. Não sei, então não contrata. Então não contrata. Então. Exatamente. É o cara que tem uma agência publicitária, achando que a agência publicitária pode fazer milagre, né? Ou fala, por exemplo, uma coisa que assim, a gente não consegue de jeito nenhum. Tipo, o cliente não fala pra gente, eu tenho 2.000 para investir. Não fala. Ele nunca fala. Sabe? Ele vai soltando aos pouos. Eu lembro uma vez, a gente tinha um cliente que era o Bistrô, lembra o Bistrô? Não sei, que restaurante do Serginho, maravilhoso. Né? Isso. Lembro do Bistrô. Ele chegou pra gente e falou assim uma vez, olha, eu tenho R$2.500 para fazer... Cruzeiro, naquela época era cruzeiro. Sei lá o que é da época, mas assim, para gastar. A gente fez uma publicidade dele só no Bom Dia São Paulo, da IPTV. De 15 segundos. Não gastamos nada para fazer a produção, que a gente botou umas fotos, umas letrinhas que iam caindo, sabe, assim, com uma musiquinha, que assim, quem estava assistindo, até ouvindo, que jornal tem aquele barulheira, não sei o quê, né? De repente entrava um silêncio e vinha aquelas letrinhas caindo, porque o objetivo dele era encher a casa no dia de semana. Então as letrinhas tinham lá um texto, né? Gente, mas assim, o objetivo foi alcançado, nós ganhamos, sei lá, se a gente ganhou R$300 na época, mas isso faz tantos anos, era um pouco de dinheiro, entendeu? E
conseguimos botar na EPTV, ele conseguiu o objetivo dele. Mas ele virou e falou, nós temos R$2.500. Conseguimos, e você adequa, você entra. Nenhum cliente faz isso, Virgílio. Eu não vi ainda nenhum cliente fazer isso. O cara fica escondendo, entendeu? Existe uma técnica que é natural, isso no mercado, principalmente nos grandes centros, que destina um certo percentual sobre o faturamento bruto da empresa para planejamento de comunicação. Coloca lá no budget da empresa e aquilo é para comunicação e é respeitado até morrer. Né? Não se mexe. Cervejaria, por exemplo, é um investimento. Cervejaria faz isso. E é sagrado. Não, qualquer um faz isso. E é sagrado. O difícil é quando o cara ele pede uma campanha para você de comunicação, um planejamento de comunicação, aí você contempla tudo aquilo que, como agência de publicidade, você acha que é o correto, que você tem os teus critérios para poder adequar e fazer uma campanha. A hora que você chega para apresentar, o cara, ele corta metade ou corta 70%, porque a verba que ele tem normalmente não dá, e aqueles 20% ou 30% que sobraram, ele acha que vai ter o mesmo resultado. Não, com certeza. Aí não tem jeito. Não é complicado. Não, aí não tem jeito. É uma sinuca de bico que a agência fica e Não, e aí se não tem o resultado, e aí você fica assim, sabe, a culpa é de quem? Você entende? Eu falo, se não tem dinheiro, não tem dinheiro, a gente vai adequar o não ter dinheiro. Exatamente. Mas fala quanto procurar que é algumas alternativas, né? Tem um monte de alternativas. Eu gostei muito, eu tenho visto, eu gostei muito da campanha que vocês fizeram agora pro Picanha Grill, pro Ponto Grill. Ponto Grill. Que conhecido na cidade, aí eu, pelo menos quando eles começaram, era o Picanha Grill. Era Picanha Grill, hoje virou Ponto Grill, o pessoal aí cresceu absurdamente, né? Um belo trabalho que eles fizeram lá. Nossa, nós fizemos desde a logomarca deles, nova, né, logomarca. E agora vocês colocaram alguns pontos estratégicos, é aí que tá, né? Você tendo uma verba, você consegue trabalhar legal e eles não têm resultado. Muita verba, entendeu? Eles não têm, assim, porque eles estão fazendo muito investimento dentro do restaurante, né? Eles estão fazendo grandes investimentos. Mas eles ampliaram bastante lá. Ampliaram, tal. Então, assim, a gente adequou a verba deles dentro do que era possível fazer para o objetivo deles, entendeu? Que era trazer gente de outras regiões, e isso foi alcançado. Na micro-região, né? Então a gente tem feito uma campanha do Facebook deles, bomba, que é uma coisa absurda, porque a gente faz campanhas dentro do fanpage deles, assim, todas, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, sabe? Agora vai entrar a campanha do Dia dos Pais. E é muito legal, é a hora que bomba, assim. Isso mostra que o mercado, pelo menos, eu acho que ainda está se movimentando e para quem investe em publicidade e propaganda tem o seu devido retorno. Não, com certeza. Com certeza, né? A Saba também, vocês estão lá com o Jorge? Estamos, né? O Jorginho, eles estão hoje com a Pinhal lá em São Carlos também, né? E eles estão, que é aliás, eu me lembro, quando nós trabalhávamos em São Carlos, a Pinhal era maior, era era uma das renome maiores lá, tradicional, se não era maior, era uma das maiores, né? E agora o grupo, o Saba, eles acabaram adquirindo, a questão de 1 ano, 2 anos, alguma coisa assim. Não, acho que menos, né? Bem menos. E hoje eles estão trabalhando lá e aqui. Isso, e a gente adequou a logo para ele, para ficar meio parecida, como se fosse um grupo, né? É o grupo, né? É o grupo. E a gente, quando entrou, eles começaram a alugar também, né? Os imóveis. Porque antigamente, não tão antigamente assim, eles trabalhavam mais com a parte de venda, né? De venda, E aí eles começaram a alugar também, a gente fez todo o trabalho para anunciar isso, né? E também a adequação de logomarca, essas coisas todas, né? É um trabalho bem legal, assim. Que bom. E é legal trabalhar com eles, né? Então... os Sabas são pessoas especiais, são muito... Jorginho, Jorjão, pessoal Guilherme, pessoal muito bom. Fernanda, nosso tempo acabou. Ai, que... Pois é. O bom papo passa rápido, né? Passa muito rápido. Quero te agradecer aqui muito e te dizer o seguinte, que esse papo, ele não fica e não vai ficar apenas com os diretores ou proprietários das agências, né? A ideia é que a gente ouça, por exemplo, eu sei que você tem lá um pessoal em treinamento em mídia digital e com certeza nós vamos trazê-los para cá também para falar um pouco a respeito disso, né? E nas outras agências também nós vamos fazer isso. Te agradeço de montão e
sucesso pra gente. Obrigada. Né? E nesse fórum que a gente volta a falar. Tá bom. Tá bom? Beijo. Obrigadão. Obrigado. Virgínia. A gente volta na próxima quinta-feira. Lembrando que esse programa será reapresentado no próximo sábado, às 11h30 da manhã. Espero por vocês. Grande abraço.